Bom dia, meninos e meninas do 7º ano. Estamos aqui para a nossa aula de História, dando continuidade ao que vimos ontem. Ontem foi a explicação do conteúdo falando sobre a importância de Portugal nas expansões marítimas europeias. A gente abordou a questão exclusiva de Portugal, viu qual o desenrolar da história, o que fez Portugal se tornar o principal país nas navegações, qual foi o objetivo dessas navegações, o que aconteceu com os países da Europa quando Portugal começou a comercializar os produtos que eles foram comprados na Índia, o rei de Portugal, qual foi a sua influência, antes de Portugal, como era feito o comércio na Europa, a gente viu tudo isso na aula de ontem. Aí você que está aqui hoje, que faltou a nossa aula ao vivo ou não assistiu a aula gravada, vai fazer o quê? Vai assistir para poder entender a parte introdutória, ou seja, a explicação do conteúdo. Porque na nossa aula de hoje, a gente vai fazer a correção da atividade proposta ontem. Página 78, questão 1, página 82, questão 2. Onde lá na página 78 foi informado, foi orientado que vocês deveriam copiar o texto e na parte de complementação responder de lápis, para a gente poder fazer a correção hoje, se você errar, ter como ajeitar. E a questão 2 da página 82, que era para definir os itens como verdadeiros ou falsos. E aí foi dado com a orientação. Se você quisesse copiar tudo, tudo bem. Se não, poderia anotar só as respostas. Dizer se era verdadeiro ou falso cada item, colocando o item A e dizendo a resposta, se era V ou F. Ficou a seu critério. Mas a primeira questão da 78, aí sim, foi orientado para vocês copiarem todo o texto. Por quê? É um texto informativo, explicativo, fala sobre o nosso assunto estudado, então são informações importantes. Com base nisso, a gente vai começar com a nossa chamada e depois vamos para a correção. Vamos lá para a chamada. Ana Beatriz. Aqui. Ana Júlia. Presente. Ana Lara. Caio. Caleb. Davi. Francisco Guilherme. Francisco Nicolas. Aqui. Francisco Ricardo. Aqui. Francisco Riquelme. Presente. Ícaro. Aqui. Peraí que eu vou voltar lá no Riquelme. Riquelme, cadê o resto da frase? Presente bonito como sempre. Ah, quando você não fala, fica até estranho. Isadora. Presente. Johnny. José Lucas. Aqui. Leonardo Matias. Adiele. Presente. Maria Eduarda. Maria Fernanda. Presente. Paulo Rafael. E Yuri Barbosa. Então, vamos lá. Página 78, primeira questão. Falou. Oi. Não sei que a senhora vai explicar e vai perguntar, mas é porque eu queria dessa vez dizer a minha resposta da... Tu quer falar? Quando a senhora for explicar, a senhora fala... fala alguém aí, a senhora me chama para falar. Tá certo, pode deixar. Então, fala assim a página 78, primeira questão. Preencha as lacunas com os termos corretos. Então, nós temos o texto informativo. Quem vai completar o texto? A resposta da primeira questão. A Maria Fernanda, já que ela pediu, praticamente implorou, né? Solicitou, mandando assim, tipo mandando fogos de artifício, mas deu certo. Então, quando for na parte de completar, aí você responde. Bora lá.
A partir do século XI, a Europa medieval passou por profundas mudanças. O crescimento do Comércio. impulsionou a formação de novas cidades e a revitalização de muitas outras. Na liderança desse crescimento comercial e Urbano. estavam principalmente as cidades Italianas. de Genova e Veneza. Nesses centros urbanos renovados pelo comércio, florescia uma nova camada social, os Burgueses. à medida que enriqueciam com o comércio, as manufaturas e as atividades bancárias, vários deles passaram a comprar, Títulos de nobreza. interessados em frequentar o prestigiado círculo da corte. Ao mesmo tempo, em grande parte do continente, os reis promoviam a Centralização de poder monárquico. Não sei falar direito. centralização de poder monárquico. Aí eu vou parar bem aqui. Se alguém tiver colocado só centralização, está correto também. Quem colocou centralização do poder monárquico está certo. Quem colocou centralização do poder está certo. E quem colocou só centralização também está certo. Deu para compreender? Quem está acompanhando? Sim. Retirando dos seus senhores Feudais. o poder das armas da justiça, de emitir moedas e de cobrar impostos no reino. Com reis fortes e burgueses enriquecidos, os principais reinos europeus estavam preparados para promover a expansão Marítima. Aí, aqui no final, quem colocou expansão comercial também está certa. Quem colocou expansão marítima está certa. Quem colocou expansão navegantes também está certa. Então, comercial, marítima ou navegantes, uma das três também está certa. Não precisa apagar aqui você colocou. Se foi outra palavra, se foi alguma palavra diferente, aí vocês vão me dizer agora. No decorrer do texto da primeira questão, alguém colocou alguma palavra diferente da que a Maria Fernanda falou? E aí? Todos colocaram as mesmas palavras? Sim. Comércio, urbano, italianas, burgueses, títulos de nobreza, centralização, feudais e marítima. Todos colocaram essas palavras? Eu coloquei. Por exemplo, lá onde diz assim, ó, na liderança, é a segunda resposta de completar. Na liderança desse crescimento comercial e urbano, todos colocaram a palavra urbano? Sim. 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 Cidades italianas, todos colocaram italianos, alguém colocou cidades da Itália? Coloquei italianos. Italianos. Por que eu estou perguntando? Porque da mesma forma lá da centralização, como aqui também da marítima, a gente pode modificar palavras que têm o mesmo sentido. Por isso que eu estou perguntando. Lá no crescimento do comércio, alguém colocou econômico? Ou crescimento da economia? Todos colocaram comércio? Sim? Sim. Então, a primeira questão está toda correta. Então, aproveita e já passa aí o certo. Bora lá para a página 82, verdadeiro ou falso. Vamos lá. Aí eu já vou perguntar a pessoas, cada pessoa vai responder um item diferente, tá bom? Para não ficar a mesma pessoa. No texto deu certo, que era a complementação de um texto. Bora lá. Escreva V ou F nas afirmativas abaixo.
Item A, quem vai responder é o José Lucas. Eu vou ler, aí você responde. O item B, quem vai responder é a Beatriz. Item C, Isadora. E o item D, a Ana Júlia. Certo? Sim. Então, vamos lá. Item A. Após a chegada da expedição de Cabral ao Brasil, o Oriente perdeu sua importância para os portugueses. Verdadeiro ou falso? Falso. Falso. Vou explicar. Mesmo o Brasil se tornando um novo território para os portugueses explorarem, o objetivo do Brasil e o objetivo lá do Oriente Médio, lá das Índias, era diferente. Portugal saía com destino às Índias para comprar especiarias, porcelanas e tecidos e vender na Europa, porque lá não tinha esses produtos. E o Brasil, quando eles descobriram nossas terras, eles viram que aqui tinha uma nova fonte de riqueza, ou seja, uma outra fonte. Era o quê? A exploração da madeira para produção de móveis e utilizar a tinta vermelha extraída para atingir tecidos. Então, lá nas Índias, eles compravam alguns produtos, compravam. No Brasil, eles exploravam. Eles não chegavam aqui no Brasil e falavam assim para os índios, não. Ó, eu quero levar o meu navio carregado de madeira. Por quanto você me vende? Eles não falavam isso, não. Eles exploravam nossas terras. Eles levavam por conta própria. Então, eles enriqueciam em cima dessa exploração. Lá nas Índias, eles iam comprar. Então, aí tem ó, a diferença. Por isso que o item A fica falso. Oi, Matias. Aí você quis dizer que eles só chegavam e pegavam, nem informava, só chegava lá e... Isso. Vamos lá para o item B. O monopólio do Mediterrâneo pelos mercadores italianos e o espírito cruzadistas motivaram a tomada da cidade de Ceuta por Portugal. Quem assistiu a aula de ontem, falei sobre isso aqui. Falei sobre o item B. Falei sobre a cidade de Ceuta, lá na parte norte da África. Então, o item B está verdadeiro ou falso? Quem foi que eu disse que ia responder o B? Eu. Vai lá. Verdadeiro? Verdadeiro. Antes dos portugueses fazerem as navegações, os italianos, os franceses, mas eram mais os italianos, eles compravam os produtos lá no Oriente Médio, só que esses produtos eles eram transportados por terra. Então, eram levados em carroças, eram levados nos camelos, era pouca quantidade. Os portugueses eram os navios, as caravelas, então eles compravam em muitas quantidades. Portugal, para explorar mais o território, fez o quê? Conquistou a cidade de Ceuta, próximo de Lisboa, próximo da Europa, próximo de Portugal, que para eles seria mais fácil ter o continente africano sobre seu domínio e fazer com a África a mesma coisa que fizeram aqui com o Brasil na América. Explorar o território, explorar a mão de obra, comercializar os produtos. Então, o item B fica verdadeiro por isso. Quem ficou responsável? Quem é que vai responder o item C? Eu, tia. Bora lá. É verdadeiro. Calma, mulher, eu vou ler a pergunta e calma. As cidades, as especiarias eram levadas pelos portugueses das Índias para a Europa, onde eram comercializadas por um bom preço, rendendo alto lucro. E aí, verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Verdadeiro. Essas especiarias que os portugueses, ó, olha o trajeto que eles faziam. A gente viu tanto na aula de ontem, como já vimos em aula anterior. Saía de Lisboa, lá em Portugal, na Europa, descia o Oceano Atlântico, contornava o sul do continente africano, o Cabo da Boa Esperança, subia o Oceano Índico até chegar na cidade de Calicut, na Índia, onde tinha um porto, que eles desciam, desembarcavam os baús com as moedas de ouro e comercializavam, ou seja, traziam os baús com as especiarias dentro. Então, eles descarregavam as moedas, que era a compra,
e enchiam com os produtos. Era a parceria de Portugal com os árabes, com os indianos. Então, eles tinham o quê? A compra e venda de produto. Abastecia as caravelas, os navios, o que era que os portugueses faziam? Saíam do porto de Calicut, descia o Oceano Índico, contornava o continente africano e subia o Oceano Atlântico até chegar no porto de Lisboa, em Portugal. Então, ele fazia o mesmo percurso. Fazia o de ida, ele fazia o mesmo percurso de volta. E a gente viu em aulas anteriores o ataque aos navios, que acontecia exatamente nesse contorno da África. Era onde os navios eram atacados pelos piratas. Então, se eles estivessem indo em direção à Índia, eles roubavam as moedas de ouro, os baús com ouro. Se eles estivessem retornando da Índia, eles roubavam as mercadorias. E isso acontecia ali no contorno, vamos dizer assim, do continente africano, exatamente no ponto que era estratégico, onde eles não iriam ver os navios que estavam à sua espera, que era exatamente onde eles faziam o quê? A curva. Então, quando você está fazendo a curva, você não vê o que está à frente. Você só vai conseguir ver quando termina de fazer a curva. Então, essa era uma estratégia para atacar os navios portugueses. Item D. A tomada de Constantinopla pelos turcos otomanos, falei ontem também sobre isso, criou dificuldade para o acesso dos europeus aos produtos orientais pela rota do Mediterrâneo. Por isso que eles vieram pelo Oceano Atlântico, motivando buscar novos caminhos pelo Atlântico. Verdadeiro ou falso, Júlia? Verdadeiro? Verdadeiro. Quando o território foi invadido, a Constantinopla foi invadida pelos turcos, eles impediram dos europeus comercializar por terra. Os italianos compravam os produtos por terra. Então, eles impediram de atravessar o mar Mediterrâneo, que eram em canoas. Os árabes levavam até as margens do mar Mediterrâneo. Lá, era atravessado esses produtos em canoas. Era um percurso pequeno. Então, quando os turcos invadiram Constantinopla, eles impediram esse transporte. Por que eles impediram? Porque eles queriam explorar o mar, queriam ser pagos, recompensados por estar usando aquele trajeto. Por isso que surgiu uma nova rota marítima, que foi a utilização do Oceano Atlântico. Então, item A, falso. Item B, verdadeiro. Item C, verdadeiro. E o item D, verdadeiro. Diante dessas nossas duas questões, que foi da aula de ontem, há alguma dúvida? Não, tia. Não. Sim ou não? Não. Não. Tava, Bora tia, lá. Não, Oi, quando eu Fernanda. fui pra falar na primeira, porque eu tava tentando saber se estava certo ou estava errado. Eu falei, não, vou pedir logo pra tia. Não, Aí eu fiquei... tá certa você. Uhum, tá certo. Certíssima. O bom é participar da aula, que a gente tira das nossas dúvidas, pergunta, vê se a nossa resposta está certa ou errada, porque quando você responde e a sua resposta está certa, significa que você entendeu o conteúdo. Quando você responde e a resposta está meia certa ou está errada, significa que em algum momento você deixou passar alguma informação. Então, são esses momentos de correção que vocês têm que responder. Ai, professora, eu tenho vergonha. Pois não tenha, não. Pois não tenha. Porque a vergonha, ela faz com que você fique com a dúvida. Então, essa atividade vocês vão enviar lá no Class. Agora eu vou fazer uma perguntinha para cada um de vocês. Todos, independente de ter assistido a aula de ontem ou não, com a correção de hoje, com o que eu mencionei, explicando alguns itens. Nem adianta sair da aula e fugir, viu? Se o Caio já fugiu da aula, o Caio é gaiato, pego ele depois. E sobre o que a gente viu em aulas anteriores, vamos ver se vocês estão compreendendo sobre a expansão marítima. Bora lá. Vou começar pela ordem que está aparecendo aqui para mim. A primeira pessoa é Isadora. Isadora, as expansões marítimas europeias,
elas tiveram 2 países que foram considerados importantes para esse processo. Um foi o pioneiro, que foi o primeiro, e o outro país acompanhou em seguida. Quais foram esses 2 países que fizeram parte das expansões marítimas? E aí? Isadora. Pode responder. Tia, tô em branco agora, peraí. Pode, chuta. Importante é tentar responder. Quais foram os 2 países importantes da expansão marítima europeia que fizeram as navegações pelo Oceano Atlântico? Navegações. E aí? Portugal. Portugal. E qual foi o outro? Espanha? Portugal e Espanha. Tia, eu acho que tá. Tá certo, Portugal e Espanha. Tia, tá certo? Tá. Minha Nossa Senhora. Ícaro. Portugal e Espanha fizeram as grandes navegações através de qual oceano? Ícaro? Posso tentar responder, tia? Não, Ícaro. Ícaro, você tá por aí? Então vai lá, Ícaro. Qual foi o oceano que Portugal e Espanha fizeram as grandes navegações? Oceano Atlântico. Oceano Atlântico. Matias, Leonardo Matias. Qual foi a cidade, o porto, que Portugal iniciou as suas grandes navegações? Tia, se eu te contar que as 2 primeiras perguntas que você fez, eu saberia responder, e essa eu não vou saber responder. Saiu lá de Portugal. Qual foi a cidade que ele saiu lá de Portugal? Só um minuto. Vai pesquisar, né? Pesquise não. Lisboa não, tia. Tentem responder sem pesquisar. Lisboa, tia? Lisboa. A cidade, o porto de Lisboa, cidade de Lisboa, foi onde Portugal saiu no seu trajeto das grandes navegações. Bia, quando Portugal, os navios saíram de Lisboa, descendo o Oceano Atlântico, qual foi o continente que eles contornaram? Bia. Continente? Sim. Que eles contornaram. Vocês estão pesquisando, né? Oi, pera, Tô pesquisando. Eu tenho que Eu tô pesquisar pesquisando. Tia, pra ser sincero, eu só chutei, nem sabia, não. Quando os navios, as caravelas saíram de Portugal com destino à Índia, eles desceram o Oceano Atlântico e eles contornaram o sul de um continente. Qual foi esse continente, Bia? Tia, eu vou chutar, viu? Mas eu acho que tá Chute. muito errado. A África, sei lá. África, olha, chutou e fez o gol. Acertei mesmo? Acertou. Continente Vá. africano. Contornou o sul da África. O Cabo da Boa Esperança, o território africano. José Lucas. Quando os portugueses e os espanhóis, mas a gente está mencionando mais os portugueses, que é o assunto da nossa semana, saíram de Portugal, Lisboa, contornando o sul do continente africano, o Cabo da Boa Esperança, e chegando nas Índias, na cidade de Calicut, no porto de Calicut, o que os portugueses foram comprar lá nas Índias? Quais eram os produtos? Especiarias. Só as especiarias? O que me lembra é especiaria mesmo. Só especiarias. Yuri, quais eram os tipos dessas especiarias? Yuri. Vixe, não é a resposta, Yuri. Eu falei várias aulas sobre as especiarias. Quais eram os produtos relacionados às especiarias? Dos que ainda não responderam, alguém sabe? E aí?
Pimenta do rei? Oi? Pimenta do rei? Pimenta do reino. Ricardo falou pimenta do reino. Pimenta do reino, noz É, moscada, tem mostarda, canela. cravo e canela. Além das especiarias que o José Lucas, Pipi. gengibre, além das especiarias que José Lucas falou, tinha também os tecidos de seda e as porcelanas. Então, não era só especiarias. Fiquem atentos. Nicolas, vamos lá para você, sua vez. Por quê? Porque muitos dos tripulantes dos navios das caravelas criaram a história, a lenda das serpentes marítimas. E aí, Nicolas? Tia, não tenho ideia. Eu falei tanto sobre isso, Nicolas. Dos que não responderam, alguém sabe? Ai, tia, tá na ponta da língua. Pois então fala. Pode falar. Espanhóis? Não, não perguntei quem foi. A pergunta é: por que que os tripulantes dos navios, das caravelas, falavam para os reis que haviam sido atacados pelas serpentes marítimas? Porque aconteciam acidentes e eles não podiam falar pro rei. Na realidade, não eram os acidentes. Se acontecessem os acidentes, o naufrágio, ali mesmo eles ficavam. Muitos nem conseguiam sobreviver. Ou os que sobreviviam eram naquele barcozinho, pouca quantidade, mas não tinham alimentos, não tinham água, então acabavam morrendo. A desculpa, vamos dizer assim, porque eles haviam Era sido porque atacados por quem? piratas. Pelos navios piratas. Então, eles inventaram, criaram essa lenda para eles não serem punidos porque havia perdido ou as moedas de ouro ou as mercadorias. Se o navio ele naufragasse por conta de uma questão climática, por conta das tempestades, ou porque foi atingido por um iceberg, eles não sofriam punição nenhuma por isso. Eles sofriam punição, poderiam ser castigados ou até mesmo executados se eles chegassem no seu país sem as moedas de ouro ou sem os produtos que eles foram comprar. Então, essa lenda da serpente marítima foi criada para eles se livrarem dessa punição, certo? E quem atacava eram os navios piratas. E quem fazia parte desses navios piratas? Os ingleses, os franceses, os italianos, porque eles queriam fazer o quê? Que Portugal e Espanha ficassem no prejuízo. Quem vai responder agora é o Riquelme, já falou da pimenta. Ei, tia, eu posso Oi. falar uma coisa? Fale. Você sabe que quem inventou a história do chupa-cabra foi o Ratinho? Não, isso é coisa que tu vem falar numa aula de expansão marítima. É porque eu tinha que divulgar isso com alguém, tia, Tá desculpa. certo. Depois a gente divulga. Depois você divulga nas redes sociais. Faz um post bem bonitinho Ah, que tia, dá falando certo. em redes sociais, falando em redes sociais. Ah, Não, depois eu falo. depois você fala. Bora lá, Ricardo. Para você. Ricardo, para você. Ah, Calma. Nem fiz a pergunta. Calma. Quando os portugueses precisaram criar novas rotas comerciais para impedir esses ataques piratas, para impedir os naufrágios lá no contorno do continente africano, em uma dessas rotas, os portugueses descobriram um novo território. Que território foi esse? E aí, Ricardo? Brasil? Brasil. Júlia. Quando os portugueses descobriram o território do Brasil, o que foi que eles exploraram, que eles viram como uma fonte de riqueza do nosso país? E aí, Júlia? Júlia? Pera.
novo. Quando os portugueses chegaram ao nosso território, eles viram que tinha uma fonte de riqueza, algo que eles poderiam explorar e ganhar muito dinheiro. Levaram do Brasil lá para Portugal. O que foi que eles tiraram do Brasil? O pau-brasil? O pau-brasil. Maria Fernanda. Aê, ô tia. Prazer. Calma, mulher. Nem fiz a pergunta, já tá nervosa. Fique nervosa. Não. Vamos lá. Antes dos portugueses fazerem as grandes navegações, o outro país da Europa já comprava produtos lá no Oriente Médio. Só que eles eram transportados por terra. Qual era esse país? Caramba, peraí, acho que eu... Pera, já antes dos portugueses já teve outros aqui? Teve, a gente viu na resposta da questão e eu mencionei também. Não, europeus é o país, é o continente, não é o país. Europa? Europa é continente, não é país. Antes de Portugal, antes de Espanha, qual o país da Europa que comprava os produtos terrestres, ou seja, os árabes levavam por terra até as margens do Mediterrâneo e transportavam por canoas? Qual era o país da Europa que comprava? Eu acho que eu não sei, tia. Acho que talvez vai ser errado. Itália. Eram os Itália. italianos. Então, os italianos veio antes do que os portugueses? Eu ia falar França. Sim, só que os italianos não foi expansão marítima. Foi entendi. por terra. Aí os portugueses espertos, os portugueses só de olho, pensaram o quê? Enquanto eles compram um pouquinho, a gente vai comprar muito, porque a gente vai de navio, caravela, ó. Vai demorar um pouco mais? Vai, mas o que a gente vai trazer é mais do que eles estão comprando. Pelo menos eu tentei. Mas, O importante, como eu disse, é errar agora. Agora dá certo. Guilherme, qual o nome da cidade lá do território da África, lá na parte norte, que Portugal conquistou, tomou durante as expansões marítimas? E aí, Guilherme? Guilherme, o nome da cidade é até nome de um carro. Vai aí a dica. O nome dessa cidade é o nome de um carro. Ah, e aí? Não? Não, Guilherme? Certeza? Ceuta, cidade de Ceuta, localizado no norte da África. Falei também hoje, na hora que a gente estava respondendo questão, meu povo, prestem atenção às informações. Rafael. Não sei. Calma, nem fiz a pergunta, como é que nós tá dizendo que não sabe? Tem calma, coração. Tem calma, rapaz. Qual o nome do mar que fica entre a Europa e entre a África, onde os turcos otomanos proibiram os italianos de transportar os produtos que eles estavam comprando das Índias? E aí? Qual o nome do mar? Não é oceano, é mar. Tô pensando. Tô vendo. E aí, pensou? Ai, meu Deus do céu. Caio? Sei não. E o Caio? E aí, Caio? Sabe, não sabe? Tá pensando, não sabe? Mar Mediterrâneo, onde os turcos proibiram a navegação quando eles se apossaram da cidade de Constantinopla. Gente, essas perguntas que foram feitas hoje, a gente viu na semana passada, foi falado na aula de ontem e hoje durante a correção da atividade.
Então, tem gente que não está prestando atenção. Fiquem atentos. Essas informações, essas perguntas que eu estou fazendo, se fosse valendo nota com a prova, como era que ia ser? Alguns foram bem, estão de parabéns. Outros, mais ou menos. E outros, a gente, ó. Meu povo, não façam isso com vocês, não é comigo, é com vocês. Eu estou aqui explicando, tirando dúvidas. Se vocês dizem que não tem dúvida, eu vou entender o quê? Que vocês compreenderam tudo que eu falei. Aí, quando chega nesse momento da pergunta, o que é que acontece? Em vez de ser assim, vai ser o quê, ó? Então, tenham cuidado, tá bom? Alguma dúvida sobre as duas questões que eu passei, sobre o que eu falei na aula de hoje, sobre as perguntas que foram feitas a vocês? Alguém tem algum questionamento, alguma pergunta a fazer? E aí? Tia, porque assim, eu queria ter acertado, porque eu Não, fiquei agora. ô Fernando, ó, acalme seu coração, acalme o coração. Como eu disse para você, tentar acertar é uma coisa, e você não responder é outra. Você chutar de qualquer forma, vou falar qualquer coisa só para a professora não ficar mais me perguntando, é uma coisa. E você pensar e tentar responder, mesmo errando, você está fazendo certo. O importante é que você está se preocupando. Então, não fique com o seu coração para ter ataque cardíaco, não, viu? Tá bom. Respira. Se possível, conta até 1000. Toma depois uma garapinha de açúcar e dá certo. Lembre que a primeira questão você acertou tudo. Sim. Lembre. Lembre. Então, você está compreendendo muita coisa do assunto. Errar, pode ser, a gente pode errar. Não pode sempre estar errando. Tá bom? Tá. Obrigada. Alguém mais precisa acalmar o coração? E aí? Não? Pois a gente vai encerrando a nossa aula por aqui. Não esqueçam de enviar. Calma, Rafael. Calma. Nem dei tchau. Não esqueçam de enviar atividade lá no Class. Quem não copiou, preste atenção às orientações que foram dadas com relação às duas questões, página 78 e página 82. Uma boa manhã a todos. Tchau. Tia, Oi. quando eles são atacados por piratas, é mais ou menos no Mediterrâneo? Ou Não, eles eram atacados pelos piratas lá no finalzinho do Oceano Atlântico, já chegando no continente africano. Ó. Ele contornando a África, passando aqui por baixo. Ó. Então, quando ele vem descendo no Oceano Atlântico, quando ele chega bem aqui embaixo, que ele vai contornar, aí o que é que acontece? Os navios estão esperando eles para atacar. E aí eles são surpreendidos, que eles não estão preparados. Certo? É na África. Entendi, obrigada. No contorno da África. Tchau. Tchau. Tchau.